Em pouco mais de 10 meses, o programa de autorização de residência para as atividades de investimento lançado pelo governo português captou mais de 158 milhões de euros de investimento direto. Os chamados vistos Gold deram um novo fôlego aos setores do imobiliário e da construção civil, mas nem tudo são rosas no que toca à iniciativa. Descubra porquê na reportagem Portugal à Porta Dourada, a reportagem especial desta semana do jornalista Marco Carvalho. Um sol radiante, um céu cristalino, um mar omnipresente, gastronomia diversificada e 8 séculos de história. Estes são alguns dos motivos que fazem de Portugal um dos destinos turísticos mais badalados da Europa, mas o país passou a estar também desde o início do ano, ainda que por outras razões, na rota dos mais endinheirados do mundo. Pouco mais de 5 milhões e meio de patacas. Há investidores estrangeiros a comprar casas em edifícios ou condomínios de luxo em Lisboa, em Cascais ou no Algarve e, ao mesmo tempo, adquirir o direito de circular livremente pelos 26 países do espaço Schengen. As chamadas autorizações de residência para atividades de investimento abrem as portas da Europa a quem queira investir e o preceito transformou subitamente Portugal num país atrativo. Este Visa Gold também, obviamente, permitindo abrir a porta para o mercado Schengen, permite uma liberdade de circulação das pessoas, obviamente, extremamente interessante. Visto Gold não só a obtenção da residência em Portugal, é também a possibilidade de se movimentar por toda a Europa, é a possibilidade da frequência de escolas europeias ao nível de um europeu, nomeadamente nos custos, porque, por exemplo, o público chinês procura muito a educação, as escolas inglesas. Nós temos, além de termos escolas inglesas em Portugal, que lhes dá acesso diretamente às faculdades em Inglaterra, temos também que uma pessoa que tenha o visto de residência em Portugal vai pagar nas escolas inglesas, vai pagar nas universidades inglesas, tanto como um europeu. A política dos chamados vistos Gold foi regulamentada no início do ano e em pouco mais de 10 meses traduziu-se pela captação de investimentos diretos na ordem dos 158 milhões de euros. Das 251 autorizações de residência atribuídas até 15 de outubro, 168 tiveram como destinatários investidores da República Popular da China. Os chineses lideram o ranking dos estrangeiros aos quais Portugal atribuiu o visto dourado e as potencialidades do mercado do continente trouxeram à Feira Internacional de Macau quase uma dezena de imobiliárias e empresas do setor da construção civil. Vieram à procura de clientes, mas também de parceiros idóneos no território. Aqui ainda há um particular que é, neste momento, o que já é produzido por esse projeto do Visa Gold ainda está muito longe do potencial que pode ter. Daí a nossa presença cá para informar mais o mercado local sobre a diversidade de produtos que pode ter e depois também uma coisa muito importante que é colocar em contacto direto o mercado de Macau, de Hong Kong e da China em contacto direto com os nossos promotores. Vamos ter aqui um representante em Macau que nos vai fazer um eco de ligação, um consultório na área ligada à advocacia, até de uma certa forma também para dar uma certa transparência ao investidor chinês, para que se sinta de uma certa forma seguro no investimento que está a fazer em Lisboa. O nosso objetivo para esta feira é essencialmente tentarmos procurar relações com agentes, com medidores imobiliários que trabalhem obviamente na China, não é? De maneira que possamos ter esta interligação e obviamente não faz sentido para nós acharmos que vimos para uma feira vender imóveis, que não é um bem que se compre por impulso e portanto tem que ser um trabalho mais cuidado, mais acompanhado, enfim.
Idoneidade é para os empresários portugueses uma palavra-chave. A vinda ao Oriente serviu sobretudo para fomentar relações de confiança com intermediários locais, até porque são cada vez mais os que tentam encontrar forma de contornar o impacto de uma inevitabilidade previsível. Efetivamente existem agentes, como lhe chamam aqui na China, que estão a ganhar muito dinheiro através, digamos assim, eles trazem os chineses para Portugal, mas eles próprios cobram verdadeiras fortunas aos chineses por lhes arranjarem imóveis a Portugal. É inevitável, vai acontecer sempre, e a minha experiência ensina que já está a acontecer, e em alguns casos tem criado problemas, muitos problemas, porque os valores que estão em causa são altamente exponenciados, muito exponenciados, e nem os vendedores portugueses muitas vezes aceitam que os produtos sejam colocados no mercado a preços mais altos do que os preços que são praticados em Portugal. Mas há muito intermediário chinês a tentar forçar que a venda do imobiliário se faça a um nível mais elevado do que os níveis praticados em Portugal para poder beneficiar da diferença, não é? Com ou sem intermediários, o interesse de investidores chineses em Portugal continua a aumentar. Os candidatos da República Popular da China aos vistos dourados foram surgindo paulatinamente desde janeiro último, quando um despacho governamental simplificou o programa de autorização de residência para atividades de investimento. A medida trouxe um novo fôlego ao setor imobiliário, mas as empresas do ramo não são as únicas beneficiadas. Também os bancos olham com bons olhos para a iniciativa. Nós temos um conjunto de imóveis que recuperamos por via de straight loans, portanto de empréstimos que clientes não pagaram, e por isso temos também na nossa carteira alguns imóveis interessantes para esse mercado. Mas sobretudo os promotores imobiliários que financiamos não podem estar presentes em todas as feiras internacionais, e naqueles países em que o BCP pode estar presente, nós representamos. É o caso aqui de Macau. De um modo geral, a aquisição de imóveis de valor igual ou superior a €500 mil tem sido a via de captação de investimento que mais sucesso tem tido, mais numa perspectiva de rentabilização financeira do que propriamente de fixação de residência. A grande maioria dos imóveis transacionados destinam-se ao mercado de arrendamento, um setor que começa aos poucos a colher proveitos da flexibilização dos preceitos de investimento gerados pelo programa de vistos Gold. Há um mercado que tem aparecido muito agora e que também é um bocadinho complementar a este do Golden Visa, porque os cidadãos chineses que os compram têm feito bastante isso, que é o aluguer depois de investir. Existe um conjunto de imóveis a preços muito interessantes que dão umas yields de retorno bastante interessantes, bem acima dos que os depósitos atualmente estão a dar, e quer em Portugal, quer de cidadãos fora de Portugal, têm aparecido com interesse em comprar para depois alugarem, com yields, como eu referi, à volta dos 7, 8%, que são quase o dobro do que os depósitos estão a dar agora, pelo menos em Portugal. Há, no entanto, exceções. Os investidores chineses estão entre os que mais facilmente admitem que o investimento em Portugal pode servir outros propósitos. Muitos temem que a situação política e social na República Popular da China se possa alterar subitamente e querem garantir um porto de abrigo para a família num país que consideram seguro. Do que eu tenho detectado, daquilo que tenho falado com os chineses, sempre que se propõem a comprar a propriedade, o que eu tenho reparado, muitos deles estão a pensar também num futuro a virem residir no Algarve. Eu tenho reparado nisso, sempre me perguntam, e se eu montar um negócio assim, como vai ser? Se eu montar outro negócio, como é que é para o crescimento dos meus filhos, onde é que tem colégio, não tem boas escolas, não tem, e tudo isso eu tenho reparado, não é só investir por investir. Acho que as pessoas têm, depois de conhecer o Algarve, têm tido algum interesse e curiosidade em ir para lá residir. O programa de autorização de residência para atividades de investimento mereceu aplauso unânime do setor privado e da oposição em Portugal, mas nem tudo são rosas no que toca à iniciativa. O acesso ao visto dourado pode efetuar-se através de 3 vias, mas os expedientes da transferência de capitais e do investimento que conduza à criação de pelo menos 10 postos de trabalho quase não têm sido opção para quem faz uso da medida.
Apenas um dos 251 investidores que já garantiram a autorização de residência criou emprego ao abrigo da iniciativa. O economista Albano Martins culpa o que diz ser uma política fiscal desastrosa. As empresas portuguesas são profundamente martirizadas pelo fisco português. Ninguém quer correr riscos com o fisco português, porque uma simples dívida e, digamos, todos os bens imóveis e todo o património que uma pessoa tenha vai logo para a asta pública e é logo posto em causa. Não é? Ninguém quer correr esse risco. O aparente sucesso do programa de vistos dourados promovido pelo governo de Lisboa suscitou a cobiça de outros países da União Europeia. Espanha e Itália já tentaram concretizar um programa low cost de autorizações de residência, baixando a quantia mínima do investimento dos 500 mil para os 300 mil euros. Tais propósitos terão sido vetados pela Comissão Europeia, que justificou o veto com o risco de uma imigração demasiado caudalosa. A concorrência de outros países europeus serviu, no entanto, de alerta para os profissionais do setor imobiliário. Susana Sousa aconselha sensibilidade e bom senso para que se não mate a galinha dos ovos de ouro e aponta o dedo aos que querem enriquecer depressa com a medida. Em Portugal o que está a haver é algumas pessoas a aproveitarem-se e a cobrarem-se verdadeiras fortunas, mas isso em Portugal, para tratar dos vistos gold aos chineses. Isso sim é que devia haver regulamentação. Porque estão a pedir 4, 5 mil euros para a obtenção de um visto gold. E sim, eu peço desculpa pela expressão, acho que é um aproveitamento ilícito. A concorrência é feroz, mas para os investidores da República Popular da China, Portugal é desde há alguns meses a esta parte o destino da moda. Vivem em grandes cidades como Pequim, Cantão ou Xangai, têm entre 30 e 50 anos, muito dinheiro no banco e vontade de investir. Regateiam ainda assim os preços até à exaustão, mas foram responsáveis por uma boa parte dos 158 milhões de euros que a política do visto gold rendeu a Portugal em apenas 10 meses. Nada mal para um país na penúria.